Olá pessoal, meu nome é Mark e sejam muito bem-vindos a mais um curso de Java focado na prova de certificação Java. E hoje nós vamos falar sobre o if-else. Toda linguagem de programação precisa dar a possibilidade do programador controlar o fluxo de execução do seu código. Ou seja, se uma coisa for verdadeira, execute um trecho de código. Se uma coisa for falsa, execute um outro trecho de código. Suponha que a gente tenha um sistema de login. Então, a gente pode fazer a seguinte condição: se o login for verdadeiro, for correto, a gente pode exibir um trecho de código: seja bem-vindo. Se não, a gente executa um outro trecho de código: login ou senha incorretos. Vamos executar e seja bem-vindo. Lembrando que o valor padrão para uma variável booleana é false. Então, se a gente não atribuir nada aqui, na verdade, como a gente está num escopo local, né, a gente tem que atribuir. Então, não teria como não atribuir esse valor. Mas, por exemplo, se a gente pegasse essa variável aqui e colocasse no escopo de classe, botasse ela como static, uma variável estática, e a gente não atribuísse nenhum valor a essa variável login, nesse caso o valor padrão é false, então ele vai executar provavelmente esse trecho de código aqui, certamente, né? Login e senha incorretos. Vamos voltar para onde estava. Ok. Lembrando que dentro do if sempre precisa ter uma condição booleana. Por exemplo, eu também não necessariamente preciso fazer isso aqui, né? True. Não preciso fazer true, porque eu já atribuí o valor do true aqui. Então, o simples fato de eu colocar o login aqui, ele já entende que é true e consegue executar esse trecho de código. Agora, o que acontece se a gente, por exemplo, tentar fazer um -3 e tentar compilar? Bom, ele vai dar um erro e ele não vai conseguir compilar e não vai conseguir resolver e executar esse código. Isso porque sempre precisa ter uma condição booleana aqui dentro. Por exemplo, se eu colocar aqui 1 menor que 3, verdadeiro ou falso? Nesse caso, ele consegue executar o código e imprime seja bem-vindo. Um outro exemplo que a gente pode fazer é o seguinte: por exemplo, eu vou colocar uma outra expressão booleana aqui, vou botar aqui boolean ativo igual recebe o valor true. E aqui embaixo eu vou perguntar if ativo vai imprimir funcionário ativo. Se não, este funcionário não está ativo no sistema. E aqui também eu posso fazer o seguinte: ativo igual a false. Falso, porque ativo é igual a true, que é o que a gente declarou aqui em cima. Então, nesse caso, a gente também pode fazer isso, comparar com true ou com false. Vê que funciona perfeitamente. E essa condição, né, ou essa expressão também é válida. E o que está dentro do if acaba não sendo executado. Vai ser executado o que está
dentro do else. Este funcionário não está ativo no sistema. Mas a gente tem que ficar muito esperto na seguinte situação. Por exemplo, eu pego aqui um int a e vou atribuir o valor 10 e coloco aqui um int b que vai valer 16. E coloco uma expressão if a igual a b, se sim, ele vai imprimir são iguais. Beleza. A atenção é o seguinte, o Eclipse já até avisa aqui pra gente, a gente não está comparando, a gente está fazendo uma atribuição de valor. A gente está falando que o valor de B vai ser atribuído a A. Nesse caso, não chega nem a compilar o programa. O correto é fazer a comparação com igual. Então, tomem muito cuidado nessa questão na prova, porque isso é muito fácil de errar. Se você não prestar atenção, se você olhar rápido, você acaba respondendo a questão errada. Agora, existe um caso no qual a gente consegue usar o operador de atribuição para verificar se uma condição é verdadeira ou falsa. Por exemplo, a gente cria aqui um boolean valor e atribui o valor false para ele. Logo abaixo, a gente faz uma condição if valor receber false. Aqui no caso a gente não está comparando, a gente está atribuindo, a gente está perguntando se a variável valor receber false, ou seja, a variável valor é false, a gente poderia ler dessa forma também. Então, a gente executa o código abaixo. É falso. Beleza? Então, nessa condição, a gente consegue fazer. Por exemplo, aqui ele executaria é falso. Deixa eu ver porque não executou. Não executou, sim. Claro, ele só consegue executar, na verdade, se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, ele não executa. Ele vai executar, por exemplo, aqui o else. Poderia botar o else aqui. Botar aqui é verdadeiro. Tá aqui, salvar, executar. Ele executa que é verdadeiro. Ele só vai executar o if se for verdadeiro. Se for false, ele vai executar o else. Se eu mudar aqui para true, usando o operador de atribuição, que nesse caso ele vai aceitar, salvar, executar, é falso. Beleza? Outra situação é a seguinte. Vamos criar outra variável booleana aqui, chamada verdade, igual a true, vai receber true, né? E aqui botar um if. If verdade, ele vai executar esse trecho de código aqui embaixo. Verdade. Else. Mentira. Beleza. Agora, caso o código que você vai executar dentro do if ou dentro do else seja de apenas uma linha, você pode simplesmente omitir e tirar as chaves. Não é necessário. E isso somente se tiver só um trecho de código para ser executado. Se tiver mais de um, aí você obrigatoriamente precisa botar as chaves. Então vamos salvar, vamos executar. E beleza, funciona numa boa. Se por um acaso você tiver
duas linhas de código para ser executadas. Por exemplo, eu vou colocar aqui no else, poderia ser no if também. Deixa eu botar aqui. Executei assim mesmo. Ou seja, se você tiver duas linhas de código, não colocar as chaves e tiver duas linhas de código, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, como é verdadeiro, como é true, ele vai executar essa primeira linha de código, não vai executar o else, mas mesmo assim ele vai executar essa linha de código aqui. Então, pode ser que na prova também caia alguma coisa parecida com isso. Então você tem que ficar de olho para, nesse caso, ele vai executar essa segunda linha. Verdade, executei assim mesmo. Se tivesse uma outra aqui embaixo também, né, número 2. Ele vai executar todas após essa primeira linha de código aqui embaixo do else. Uma outra situação é a seguinte, deixa eu apagar aqui. Não necessariamente você vai precisar do else. Se tiver alguma condição que você não precise que o else seja executado, salvar aqui, você simplesmente pode imprimir só o if, sem problema nenhum. Vou imprimir aqui, verdade. Agora, dentro do if, tem que ter alguma coisa. Você não pode fazer isso aqui, simplesmente botar if verdade, não colocar nada, else imprima uma outra coisa. A gente não pode fazer isso, ele não deixa nem compilar. Se tentar compilar aqui, vai dar um erro de compilação. Uma outra coisa que a gente tem que falar também é o seguinte, vamos supor que você precise fazer várias verificações. A gente faz essas várias verificações fazendo o else if. Então a gente coloca aqui uma condição, deixa eu colocar aqui verdade, deixa eu tentar exemplificar aqui melhor, né? Deixa eu botar aqui as chaves, para baixo também, colocar aqui embaixo também. Tá, eu poderia usar vários else ifs, né? Vamos botar aqui 2, 3, 4, 5, quantos eu precisasse colocar, eu colocaria aqui e funcionaria numa boa. Eu não sei o que vai aparecer aqui, tá, verdade, porque verdade é ver. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Tá, ele executou aqui e não executou o seguinte, porque ele parou aqui, beleza, executou verdade. Agora eu posso botar vários else if, else if, else if, else if. Agora o else sozinho, ele sempre precisa vir por último, né? Deixa eu botar aqui aqui precisa vir por último. Sempre. Você não pode pegar, por exemplo, o else. Deixa eu até rodar isso aqui, você vai ver que vai funcionar numa boa. Não codifiquei nenhuma lógica aqui, né? Mas enfim, só para vocês saberem que funciona. Então o else sempre precisa vir por último. Se por acaso eu pegar o else e colocar, vou botar aqui no meio, né? Vou botar aqui. Ele vai reclamar. Ele vai falar aqui, deixa eu ver aqui o erro que ele dá. Na verdade ele vai, deixa eu ver aqui, se aparece algum erro específico. Bom, ele vai falar que não pode resolver a compilação com o problema. Ou seja, ele vai reclamar que tem um else antes do else if. Então a gente não pode fazer isso. E nem botar o else antes do if também. Antes desse camarada aqui. Primeiro vem o if, depois vem o else, o else if, e depois vem o if aqui, né? If aqui, else if, e depois vem o else por último. Se você botar ele no meio do else if ou antes do if, ele vai dar um erro. Então dessa forma aqui, com else por último, deixa eu salvar, executar, ele funciona numa boa. Botou o else antes do else if, vai dar zebra, não vai funcionar. Então, nesse momento a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco mais complicada para tentar ver a nossa percepção do que vai ser impresso no if else. Eu vou digitar aqui um trecho de código, vocês vão digitando aí também.
Vou botar aqui. Então, o trecho de código já aqui digitado, e pelo fato dele não estar indentado dessa forma aqui, ele está todo junto aqui, fica difícil a gente saber o que vai ser executado e o que não vai ser executado. E outro motivo também é não ter aqui a separação com as chaves, então fica mais difícil ainda a gente conseguir achar o que vai ser impresso. Então eu vou identar ele para a gente tentar achar mais ou menos a resposta do que vai ser impresso, né? Deixa eu ver aqui. Aqui também vem para cá e esse também vem para cá. Eu acho que é isso. Bom, vamos lá. Então, agora a gente consegue analisar um pouco melhor. Então, se... Deixa eu até dar um espaço aqui também, né? Aqui a gente tem uma variável int, valor 2, que vai ser atribuído 100 para essa variável valor 2. E se o valor 2 for maior que 200, que no caso não é, ele vai executar esse if aqui. E se esse if for verdadeiro, se ele for verdadeiro, ele vai entrar para esse segundo if aqui. E se esse if não for verdadeiro, ele vai executar o else. Agora, esse if aqui, ele pertence a esse else aqui. E esse if pertence a esse else. Identando fica melhor da gente enxergar o que vai ser impresso e o que não vai ser. Nesse caso não vai ser impresso nada, porque a condição aqui já é falsa, né? O valor está sendo atribuído a variável valor 2 é igual a 100, e aqui, se valor 2 for maior que 200, ele vai fazer todo esse código aqui. Se a gente compilar aqui, a gente não vai ver nenhum resultado. Agora, se a gente botar, por exemplo, aqui o valor for maior que 99, e o valor é maior que 99, o valor é igual a 100, ele vai executar todo o código e vai exibir um valor que vai ser B. Então a gente deve tomar muito cuidado nesses casos de códigos não indentados, com várias condições. A gente tem que saber a que if pertence que else. Né? A gente fazendo essa identificação, a gente consegue achar o resultado. Mas isso tem que fazer na nossa cabeça, porque a gente não vai ter um papel para a gente fazer isso na hora da prova. Então, mais ou menos na nossa cabeça ali, a gente pega... A dica que eu dou é o seguinte, é pegar os pares, por exemplo. As extremidades, na verdade. Essa extremidade aqui é dessa extremidade. Sempre tem que ser par, né? E essa extremidade aqui é dessa extremidade aqui. Então acho que fica um pouquinho mais fácil da gente identificar aí o que pertence aqui, né? Bom, pessoal, então para finalizar, uma última situação é o seguinte. O Java, ele nunca vai compilar... quando ele percebe que um código nunca vai ser compilado, nunca vai ser executado, né, nunca pode ser executado, ele dá um erro, ele não executa aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, eu vou criar uma outra classe aqui, opção new, vou botar aqui, classe não, e não, né, assim, till, não executa o método principal. Beleza. Se a gente, por exemplo, pegar aqui criar um método, public int método. A gente criou um método e a gente vai botar aqui um return return 10.
Deixa eu tirar esse camarada aqui. Esse camarada aqui não pode estar dentro do método main, né? Deixa eu botar aqui no escopo da minha classe. Vou botar aqui. Beleza, está aqui. Return 10. E aqui embaixo eu vou colocar execute este código. Nesse caso aqui, vocês já podem perceber que ele mostra pra gente aqui, ó, código inacessível, ou seja, nenhum código vai executar depois do return, né? Ele só vai executar antes do return. O return tem que sempre ser a última instrução de um método com retorno. Então ele nunca vai executar um código que nunca vai ser executado. Ele não compila a classe, né? Uma outra situação que acontece é que a gente precisa ter certeza, na verdade o compilador precisa ter certeza de se aquele código vai ser executado ou não. Por exemplo, dessa forma anterior aqui a gente tem certeza que não vai ser executado, porque o return tem que sempre ficar por último no código. Agora na situação que eu, por exemplo, pego aqui, boto int x e crio uma condição aqui, e o return só vai ser executado se o x for maior que 2000, por exemplo. Então, nesse caso aqui também, como ele não tem certeza que o return vai ser executado, ele fala que o código, né, na verdade o método precisa ter um retorno, né, do tipo int. Então ele não tem certeza que ele vai ser executado. Então se ele não tem certeza, ele não vai compilar. Caso contrário, se eu der uma certeza para ele, por exemplo, botar o return aqui embaixo, aí sim, beleza, aí ele vai funcionar tranquilamente. Então um trecho de código, se ele possivelmente não vai ser executado em algum momento, se existe essa possibilidade, ele vai dar um erro, ele não vai compilar. Então a gente tem que ficar muito esperto nessa situação também. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se tem alguma dúvida, deixe comentário, que assim que puder eu vou tirar a dúvida de vocês. Grande abraço e até a próxima aula.